Bom, pessoal, agora terceiro e último bloco, tá? Nós iremos falar sobre o segundo Crônicas, tá? O primeiro Crônicas foi, de fato, um livro que ele veio para gerar, digamos assim, não uma repetição, mas um estudo em cima do livro de Reis, tá? Mas o segundo Crônicas são narrativas que servem para gerarem fé, servem para gerarem esperança no coração dos judeus, tá? São histórias que os cronistas narram, tá? Para fortalecer a fé dos judeus. Narram para fortalecer, sabe, a esperança dos judeus por meio das escrituras sagradas, das reformas. E isso é muito importante, tá? Muito importante. O livro fala assim, ó, na sua apostila, página 39. O livro de 2ª Crônicas é a continuação de 1ª Crônicas, pois, como já se disse, era originalmente uma única obra. Os primeiros 9 capítulos registram a história de Salomão com ênfase nas circunstâncias que envolvem a edificação do templo. Os capítulos restantes tratam da história de Judá. O livro encerra com o decreto do rei Ciro, que permitiu aos judeus o retorno a Jerusalém para reedificar o templo. Já vimos que o templo foi destruído, tá? Fatos importantes relatados. Fiel à temática da restauração religiosa. Segundo Crônica destaca na seção da história dos reis de Judá 5 grandes avivamentos religiosos, tá? De Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. É dele que iremos falar. O livro de 2º Crônicas produz os fatos narrados em 1º e 2º Reis, porém omitido inteiramente a história de Israel, o reino do norte, tá? Então, nós vamos nos apegar aqui a um fato importante, tá? Também que é interessante a gente lembrar, que é um texto muito conhecido, que é 2º Crônicas 7, 14, todo mundo cita, né? Todo mundo cita, e ele é muito famoso, e a gente precisa observar com atenção. Salomão terminou o templo, agora Deus fala para ele, tá? Ó, 2º Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um avivamento. Então, primeiro passo aqui, que ele enfatiza de buscar ao Senhor, se humilhar. Humilhar é mostrar dependência única de Deus. É mostrar que você depende unicamente do Senhor para tudo, até mesmo para respirar. O seu deitar e o levantar, o seu caminhar, pertencem a Deus. É Ele quem lhe dá o fôlego de vida. Então, primeiro passo, se humilhe diante de Deus, e Ele vos exaltará, diz Pedro. Depois ele diz orar, ou seja, saber que você não tem condições de fazer algo e buscar, pedir àquele que pode fazer. Reconhecer que existe alguém que pode fazer algo que você não pode fazer. Deus. Tá? Terceiro, buscar. Buscar significa adorar com fidelidade, coração, e não por interesse, tá? Buscar com amor, com sinceridade, tá? E se converter dos maus caminhos, ou seja, é abandonar o pecado,
é deixar de lado aquele erro, é mostrar: Deus, eu não quero mais fazer isso. Isso te desagrada, isso te entristece, isso te deixa magoado, então eu não quero. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz para me salvar. Então eu me humilho, eu oro, eu te busco, eu me converto dos meus erros. E aí então Deus fará o plano dele se cumprir na sua vida. Tá? Pegar esse texto isoladamente, mas trabalhar dessa maneira, era isso que o povo deveria fazer. Se humilhar diante de Deus, orar constantemente a Deus, buscar sempre a Deus em humildade e se converter dos seus pecados. Tá? Agora nós iremos falar do rei Josias. O rei Josias, aqui em 2 Crônicas 35, rei Josias, ele começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. Tá? Um garoto, uma criança. Tá? Aqui, ó, Josias 34. E reinou até 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Ele começa uma reforma. Ele chama o sacerdote Ilquias, tá? Chama Ilquias e pede para que Ilquias faça uma averiguação no templo, vê se ele precisa de uma reforma, veja quanto que tem de dinheiro, pague os pedreiros, pague aquelas pessoas que irão trabalhar no templo, mas o templo precisa estar reformado, o templo precisa estar pronto. E aí, de repente, naquela agitação, enquanto estava se arrumando o templo e o sacerdote Ilquias começa a procurar por ali, ele diz isso: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro da lei a Safã. Então Safã levou o livro da lei ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, comentou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu um livro em voz alta diante do rei. Bom, depois daí o que acontece? Ele vai procurar a profetisa Arruda. A profetisa Arruda diz que pelos pecados de Manassés, Judá seria destruída, mas não no ano de Josias, porque Josias estava fazendo uma reforma excelente. Destruiu os postes ídolos, tudo que era idolatria, tudo aquilo que era contrário à lei de Deus, tudo aquilo que era contra a lei de Deus, ele destruiu. Tudo que era a favor, ele colocou no lugar. Fez uma grande reforma.
Entretanto, fez a Páscoa, participou da Páscoa, e quando o faraó Neco subiu a Carquemes para combater os babilônicos, Josias se aliou aos babilônicos, se aliou aos futuros inimigos, sem saber. E aí Neco falou: a minha briga não é com você, Josias, a minha briga é com eles, vai embora. Josias ainda se disfarçou, foi alvejado e, felizmente, acabou morrendo. O pranto foi muito grande pela morte do rei Josias, mas o avivamento foi muito grande também. O interessante é que a lei estava perdida na casa do Senhor. Em quantas igrejas a lei do Senhor, a palavra do Senhor está perdida? Em quantos lugares, em quantas igrejas a palavra de Deus não é mais pregada, não é mais explanada com sinceridade, com seriedade, com zelo? Nunca vai haver avivamento desse jeito. Josafá teve avivamento, segundo Crônicas 17:9, pela lei. Esdras teve avivamento em Jerusalém, em Neemias 8, pela lei. Avivamento sempre virá pela palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, é ela que dá vida. Josias fez uma reforma excelente, um trabalho excelente como rei, obedeceu à lei do Senhor. O Senhor foi misericordioso em não destruir o seu reino na sua época, tá? Mas por uma negligência, uma falha humana, ele veio a perecer, tá? Veio a perecer, e mais tarde os babilônicos tomaram Jerusalém e levaram cativo para a Babilônia, tá? Então espero que você tenha entendido a moral, tá? Faça somente aquilo que Deus lhe mandar. Não saia apressado, fazendo porque você é o rei, porque você está fazendo a coisa certa. Faça aquilo que Deus lhe mandar, orientado pela palavra de Deus. Houve reforma, houve avivamento, houve, entendeu? Mas por um pequeno deslize, Josias faleceu, tá? Um excelente rei. Para mim, o melhor rei de Judá foi Josias, tá? O melhor rei de Judá. Entretanto, pequeno deslize e houve a falha. Ok? Então, não dá para explanar todo o livro de Crônicas, apenas uma pequena parte. Então, pegamos esse gancho aí, tá, da reforma de Josias, e lembre-se, avivamento, reforma, só por meio da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e você só terá a ganhar, só terá a vencer. Assim, né? O Salmo 105 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, né? E luz para o meu caminho. Então, que Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe o seu fim de semana. Que Deus abençoe aí a sua vida material, sentimental, espiritual. Que Ele seja sempre com você. Deus abençoe e avivamento pela palavra de Deus. Não deixe que a lei, não deixe que a palavra se perca dentro da sua igreja. Faça como Ilquias. Achei o livro da lei na casa do Senhor e vamos pô-lo em prática agora.
Deus nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus.